Fala, minha gente, mais uma vez estamos aqui apresentando o programa Lição Mais. Tenham todos um sábado abençoado, com alegria no coração, que pedimos a permissão aí no seu televisor, na sua televisão, no seu smartphone, para trazer esse conteúdo de todas as sextas, nas primeiras horas do dia do Senhor. Nós estamos nos propondo a trazer um estudo adicional ou um comentário adicional ao seu estudo semanal. Amém? É com alegria que quero apresentar hoje, está nos visitando mais uma vez, a querida irmã diaconisa Dulcilene Fernandes. Amém, querida? Sábado abençoado para você. Olá, muito boa noite. Um sábado abençoado para o Senhor, pastor Otevi da Rocha, como todos que estão aqui ligados aqui nessa Lição Mais, para aprender cada vez mais do Senhor Jesus. Amém. Antes de darmos início ao nosso conteúdo em si, eu quero mais uma vez pedir a você que está nos assistindo, que ainda não se inscreveu no nosso canal Promessista Ceará, esse é o momento. É bem facinho, só é dar um clique no inscrição e você vai estar inscrito. E depois de inscrito, vai estar abençoando aqui o nosso canal. Deixa o teu comentário, deixa o teu gostei, teu joia, deixa a tua crítica. Tudo é muito importante para que a gente vá aperfeiçoando este programa, que é promovido pela DCR aqui da Convenção Ceará. E todas as sextas estamos aqui deixando este conteúdo teológico, apresentando os teólogos da Convenção Ceará e seus comentários, seus conhecimentos, compartilhando com você. Amém? Então, amanhã, daqui a pouquinho, pela manhã, nós estaremos nos dirigindo, diaconisa Dulcilene, para a nossa escola bíblica sabatina, como sempre. E é bênção, né? Estar na escola bíblica. Demais, um bom costume, né? Jesus tinha um bom costume e ele nos ensina, e é muito bom estar na escola bíblica. Amém. E quem estiver na escola bíblica vai ter a oportunidade de fazer em primeiro plano uma análise do texto paulino, né? Do apóstolo Paulo. E eu estava pensando, diaconisa, como sábio é o apóstolo Paulo. Parece até que ele imitou mesmo Jesus quando ele ia falar, porque Jesus falava por parábola para que o povo compreendesse a sua fala. Verdade. E o apóstolo Paulo ele vai trabalhar a anatomia, ele vai trabalhar a realidade do exército para demonstrar a fé. E hoje ele vai falar de roupa. Né? Ele começa falando de roupa. A senhora gosta de vestir uma roupa nova? Como gosto! Eu acho que todo mundo gosta de vestir uma roupa nova. Com certeza. E aí, o tema do nosso estudo amanhã é um novo jeito de ser. E o texto básico, ele vai falar justamente de uma nova roupagem que a gente precisa adquirir. Quem? Nós, réis mortais, pecadores. Quando nós abandonamos, né, o pecado, quando nós mudamos o jeito de ser, ele faz essa analogia da nova roupagem que a pessoa precisa ter, né? E aí isso é transferido para a questão da conduta, né? Da conduta. Eu queria que a senhora quisesse comentar sobre isso. A conduta do novo convertido, do novo nascimento, né? Após o novo nascimento, precisa ser melhorada ou mudada, melhor falando. A senhora concorda, né? Concordo, mas primeiro vamos saber o que é conduta, né? No dicionário diz que é modo de se comportar, modo de agir. Então, nós cristãos temos que ter um tipo de conduta. Qual é essa conduta? É alinhada com o quê? É olhando para quem? Nossa conduta é cristã. Olhando para Cristo. Nossa conduta é olhando para Cristo, né? Então, tudo que nós vamos fazer, nós temos que olhar o que o Senhor fez. Como Jesus nos ensinou. Então, o nosso comportamento, nosso modo de agir tem que ser pautado no Senhor Jesus. Eu vi um debate essa semana, não era um debate teológico, não, era um debate político. Tinha uma pessoa defendendo a causa cristã e a outra tentando violar o texto
lá da mulher samaritana. Ele disse, olha, Jesus, o que estava criticando, né? Jesus, ele olhou para aquela mulher pecadora e disse o seguinte, ó, cadê os teus acusadores? Eu não te acuso. Ele estava defendendo uma tese que Jesus não acusa ninguém, né? Jesus não acusa ninguém, Jesus não olha para a vida de ninguém, você pode fazer o que você quer e pronto. E aí, a mulher cristã, né, a mulher que é da ala política, ela disse, não, peraí, ela foi sábia, ela disse, olha, analisa o texto completo. Lá diz que Jesus olhou para a mulher e perguntou, cadê os teus acusadores? Nenhum. Vai e não peque mais. Ou seja, mude a sua conduta. Não é isso? Interessante. E esse texto aí que o senhor falou da mulher samaritana, é o importante que ela se tornou uma grande mulher missionária, porque quando o Senhor perguntou para ela, né, cadê as pessoas, cadê os teus maridos? O Senhor Jesus se portou como Deus, ele já conhecia a vida dela. E ela começou a fazer uma análise do seu eu, começou a fazer uma introspecção e começou a ver que ela estava errada. E, por conta disso, ela é assim famosíssima por nos inspirar de ser uma grande missionária. Porque ela mudou o seu modo de ser, o seu modo de agir, e ela foi à procura, ardeu dentro do coração dela a vontade de mudança. Mudança de vida, mudança de comportamento. Muito bem. A mudança de comportamento, ela parte do pressuposto de que aconteceu uma renovação. É como o texto inicial da lição, ele vai dizer, se despida as velhas roupagens. O que é que você fazia antes? Eu fazia isso, já não faço mais. É mudar de comportamento de uma maneira total, né? É verdade. E nessa questão, a gente precisa compreender que a força para a mudança, ela parte do Espírito Santo, né? Tem pessoas que têm medo de mudança, né? Mudança não é bom, né? Eu gosto do novo. Tem pessoas que têm medo do novo. Mas quando o Espírito Santo entra na nossa vida, quando o Senhor Jesus entra, quando a gente o aceita como o único Salvador da nossa vida, a gente não consegue ser a mesma pessoa, não. A gente muda, o nosso modo de viver é diferente, porque agora nós fazemos tudo de acordo com a vontade de Deus. Nós fazemos o que o Espírito Santo nos rege. E o Senhor falou aí de roupas novas, aqui em Colossenses 3, 9, a parte B e 10, a parte A, diz assim, vocês se despiram da sua antiga natureza e de todas as suas práticas perversas. Revistam-se da nova natureza. Então, tirar a roupa velha que cara querem dizer que o que nós éramos antes do Espírito Santo, o que nós éramos antes de aceitarmos a Jesus, agora nós temos uma novidade de vida, porque nós temos o Espírito Santo, é Ele que rege a nossa vida, é através da pessoa de Jesus que nós somos diferentes, não é verdade, pastor? Com certeza, com certeza. E a gente precisa compreender uma coisinha interessante. A primeira ação do novo nascimento se dá pela pessoa do Espírito Santo, como a senhora falou, que é conhecida na teologia como a regeneração. A teologia ela vai trabalhar o aspecto da regeneração, que é uma ação do Espírito Santo. E após a ação do Espírito Santo, acontece uma morte. Se a gente for analisar assim, teologicamente, acontece uma morte. E essa morte, ela não fica só na morte. O apóstolo Paulo vai dizer aos Colossenses, no estudo tem isso, que após a morte vem a ressurreição em Cristo. Ou seja, é uma morte para a morte, não, para a ressurreição, para ressurgir uma outra pessoa, nova criatura. Pronto. Essa morte é como se fosse a morte do velho homem. Isso. É como se fosse, não, é. Então, morre-se aquele homem briguento, aquele homem violento, morre
o homem que eu estou querendo falar é de humanidade, né? Sim, né, morre aquela velha criatura, aquela pessoa que não tinha vontade de ir para a casa do Senhor, aquela vontade que não tinha o desejo de aprender mais do Senhor, e nasce uma nova criatura. Existe uma palavrinha grega, pastor, e todos que estão nos ouvindo, chamada metanoia. O que é essa palavra? São mudanças de vida, mudança de hábito, mudança de atitude, com a regeneração, com o Espírito Santo em nossa vida, com o Senhor Jesus, nós não conseguimos ficar do mesmo jeito, não. Existe sim a mudança de vida, a mudança de hábito para melhor. Você falou de metanoia, eu me lembrei que lá no texto do Evangelho de Mateus, vai trazer uma palavra sinônima da metanoia, que é a metalomenai. E a metalomenai, ela é um arrependimento também. Só que é um arrependimento seguido de um remorso. Acontece muito isso. As pessoas vão à igreja, escutam uma boa palavra e de repente aceita Jesus pelo metalomenai. O metalomenai é uma regeneração, ela é um arrependimento seguido do remorso. Sabe quem foi que experimentou essa experiência? Judas. Ele se arrependeu de ter feito aquilo com Jesus, se arrependeu. Porém, o arrependimento, ele veio seguido de um remorso. E esse remorso não pode haver para o novo crente, o novo convertido. Nova criatura, né? A nova criatura. E aí o metalomenai não é uma mudança radical. O problema é que muitas pessoas resistem a isso, né? A metanoia, né? Então, precisa ter uma mudança radical, mudança de vida, mudança de atitude, mudança de comportamento. E não só, por exemplo, eu fiz algo de errado, e chora, se arrepende, e amanhã voltar à prática velha. Voltar às coisas do velho homem. Não pode. Isso não teve mudança. Isso foi só um remorso, a mesma coisa que aconteceu com Judas. E nós precisamos nos pautar em Jesus. Que Ele nos dá esse novo nascimento. Somente em Jesus é que nós temos um novo nascimento, mudança de vida, mudança de atitude. A pessoa olha assim, rapaz, essa pessoa, antes de aceitar Jesus, era assim. E hoje, então, isso é o novo nascimento. Muito bem, muito bem. Esses são os comentários compartilhados aqui conosco da Diaconisa Dulcilene, teóloga da nossa igreja. Nós estamos falando a respeito do novo nascimento, da pessoa que está revestida pelo Espírito Santo, que muda de vida, muda de conceito. E a gente quer agora, nesse momento, falar um pouquinho com vocês, conversar um pouquinho com a irmã sobre as características, né? As características do novo convertido. Porque com o inchaço da cristandade hoje, Diaconisa, de uma maneira geral, a gente tem muitos discursos. Discursos a gente tem para todo lado. Toda igreja, né, vai discursar, olha, eu fiz isso, a gente precisa fazer isso, faço aquilo, eu já fiz isso, tem que seguir, fazer o que eu fiz, tem isso, tal. É muito discurso. Mas quando a gente vai fazer uma rápida ou pequena análise prática das pessoas que nos cercam, que se denominam cristã, a gente não vê não está compactuado com o que ela discursa, né? A senhora concorda que tem isso, irmã? E como tem. E a gente tem que prestar muita atenção no nosso discurso. Aquilo que a gente fala... Pregando o que vive de verdade, né? Isso. Aquilo que... Assim, a pergunta, você prega o que vive é para ser. Mas nós temos exemplo de muitas pessoas que não pregam o que vive, né? Mas como é que a gente consegue pregar e não viver? É quando a gente não tem realmente a conversão. É como a gente fica só no remorso. Mas quando a gente tem mudança de vida, mudança de atitude, aí não dá para a gente pregar o que não vive, porque a gente está pautado no Senhor. O Senhor Jesus vem, faz morada no nosso coração, Ele habita dentro de nós, nós somos tabernáculo do Senhor, nós somos povo adquirido do Senhor, e temos que pregar o que vive.
Porque senão nós somos falsos, mentirosos, nós somos mentirosos, falsos mestres, e precisamos urgente viver aquilo que a gente prega. Eu confesso que eu fiquei um pouco confuso aí nos seus trocadilhos, mas assim, para entender, eu acho assim que hoje é preciso a gente pregar menos, viver mais. Não se escandalize, não estou dizendo que é para deixar de pregar, não é isso. Até porque sou pregador da palavra e tenho muito amor por pregar a palavra. Mas assim, é fazer uma introspecção, né? Analisar, mas eu estou pregando muito, mas eu estou vivendo tão pouco que eu estou pregando. É mais ou menos por aí. Essa análise ela precisa ser feita assim cotidianamente. Eu entendo assim. O trocadilho que eu fiz é porque tem pessoas que pregam e não vivem, certo? E é exatamente, o senhor entendeu exatamente. A gente fala mais com as atitudes. Isso. Né? A gente fala mais com as atitudes do que muito menos. Às vezes a gente fala uma hora e as pessoas não entendem. Mas muitas das vezes o nosso testemunho, a nossa atitude, a gente prega. Por isso que a gente tem que pregar o que vive. E o apóstolo Paulo, aqui aos Colossenses, ele vai explanar as implicações éticas de uma nova criatura, de uma nova pessoa, né? Ele vai trabalhar aspectos muito importantes para que as pessoas tenham essa consciência de que ela não pode mais ser aquilo que ela era antes do encontro com Jesus. Porque se ela for aquilo que ela era antes do encontro de Jesus, se ela continuar a ser, na verdade, não teve efeito a conversão, né? Não teve efeito. Porque o que ela vivia antes está vivendo agora, né? Então não tem efeito. Não dá para viver da mesma forma. Isso, né? Paulo trabalha sobre isso, quando ele fala, logo lá no início de Colossenses 3, que ele fala da morte, né, do velho homem, quando ele fala das roupas, que nós já falamos, e quando ele, mais na frente, ele diz que não dá para a gente viver da mesma forma do que a gente era antes. Quando a gente tem uma mudança de vida, uma novidade de vida, a gente tem que viver de acordo com os ensinamentos de Jesus. Muito bem, muito bem. Você pode deixar o seu comentário aí, tá certo? É muito relevante para a gente também. Depois a gente vai vendo, depois pode responder com muita alegria. E nós queremos aqui já agradecer a todos que estão nos assistindo aí nas suas TVs, nos seus smartphones. Com muita alegria que a gente recepciona todos vocês. Mais uma vez, quero aqui fazer esse apelo para que o nosso canal avance, cresça cada vez mais e crescerá com o compartilhamento, né? Compartilhe esse conteúdo com seus amigos, com seus vizinhos, com seus irmãos da igreja. Deixa aí a inscrição, deixa seu like e nós estaremos aqui aperfeiçoando a cada dia este programa que traz até você um comentário adicional do estudo da semana, tá bom? Eu quero aqui continuar conversando com a diaconisa Dulcilene, teóloga, e que atende mais uma vez aqui o nosso chamado para estar aqui no Lição Mais. Diaconisa Dulcilene, a senhora quer falar um pouquinho mais sobre essa questão da natureza, né, da questão do porte, conduta cristã, porque hoje, se a gente for analisar, a senhora é uma mulher experiente de fé, e a senhora já viveu assim algumas décadas onde a igreja ela teve essas mudanças, né? E a mudança, tem pessoas que não entendem muito bem, sabe, diaconisa? Acha que a igreja ela mudou e mudou para pior. Eu não tenho essa visão. A igreja mudou, mas ela não mudou para pior. De jeito nenhum. A igreja de Cristo ela vai sempre estar avançando. Ela vai estar sempre perto de Jesus, a igreja de Cristo. O que muda é o quê? É as fórmulas, né? É os contextos. O contexto que nós vivemos hoje não é o mesmo de 1960, não é o mesmo de 1930, não é o mesmo de 1850, lá na época dos grandes avivamentos da Inglaterra. Não é o mesmo de 1517, no período da Reforma Protestante.
E o que fica é a palavra. Essa não muda, essa permanece. Nós até falamos sobre isso, né? E por que as pessoas acham que a igreja está mudando para pior? É por causa do comportamento, assim? A senhora tem essa visão para comentar com a gente? O povo está se comportando mal? Ou isso tem a ver com a mudança da igreja ou não? Eu queria que a senhora comentasse sobre isso. Eu acredito que a igreja continua com a mesma missão. Isso. A igreja não mudou, né? Com a sua essência, né? Porém, que as pessoas estão sendo levadas por algumas coisas que não é a palavra de Deus. Entendeu? Deixa eu explicar aqui o que é que diz em Filipenses 4, 8, diz assim: quanto aos mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, e tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor nisso, pensai. O que também aprendeste e recebeste e ouviste e viste em mim, isso fazeis, e o Deus de paz será convosco. Então, as pessoas estão se enveredando, estão se inclinando para, muitas vezes, para satisfazer o seu ego, e estão esquecendo da palavra do Senhor, estão esquecendo de viver para Cristo, estão esquecendo de viver com honestidade na palavra do Senhor, com a sua nova natureza, com a sua nova roupagem. Agora você é um cristão, agora você é um servo de Deus, você tem que se portar com uma conduta de cristão, viver dignamente para a glória de Deus. Muito bem, e isso aí que a senhora está falando, é interessante a gente deixar aqui bem separadinho, que nós estamos falando da igreja visível e da igreja invisível. A igreja visível, a teologia ela vai dizer, apontar, é a igreja que você vê. Você vai amanhã para a escola bíblica e vai ver lá o seu pastor, você vai ver lá os diáconos, você vai ver os irmãos, é a igreja que eu vejo. Eu estou vendo a irmã, a gente está vendo, contemplando os irmãos. Esta é a igreja visível. Agora, a igreja invisível é aquela igreja que só Deus vê. Porque é os remidos, é o que o Senhor sabe. E aí entra o que a senhora bem explicou. Tem muitas pessoas querendo fazer parte da igreja de Cristo sem abandonar as suas velhas práticas, né? Tem pessoas até fundando instituições e colocando placa dizendo que é uma igreja. A gente tem aí milhares e milhares de igrejas abertas nos últimos 2, 3 anos. Então, é nesse sentido que a irmã está falando, né? É nesse sentido que as pessoas vão... Exemplo, não, eu não gosto do que a palavra de Deus fala nesse quesito. Eu vou abrir uma igreja para me satisfazer. A igreja é visível. Aí, com isso, as pessoas não vão aprendendo, as pessoas não estão pautadas. Se olhar para a Bíblia, se olhar para a palavra do Senhor, se olhar para Cristo, a pessoa não faz as velhas coisas. É isso que eu estou querendo falar. Que aí as pessoas vão fundando igreja e não vão se pautando na palavra do Senhor, e quando de repente nós temos mais igreja do que gente. Né? E não tem umas metragens, né? Uma vez eu estava passando por uma avenida, ali a avenida, como quem vai ali para o lado do Maracanaú, e em cada esquina uma igreja. Por que será? E agora me responda aí, pastor. Por que tem mais igreja do que gente? Eu acredito que dentro desse aspecto aí há uma certa ganância, né? Do ter, né? Do ser para a sociedade. Eu acho que é um problema social. É um problema social que é onde as pessoas elas estão vendo a oportunidade, uma lacuna para a oportunidade, até mesmo financeira. A gente vê os grandes empresários, eles estão investindo maciçamente eles viram essa lacuna, né? E aí estão buscando lucro, né? Estão buscando lucro. E a igreja de Cristo, a igreja invisível, aquela que só Deus vê, essa igreja, ela não mudou. Ela continua fiel. E é isso aí. A irmã tem mais alguma coisa a falar sobre isso? E essa é a igreja que o Senhor vem buscar. Isso. É a igreja invisível, né? Nós estamos marchando rumo à pátria celestial,
querendo mesmo dar bons testemunhos, querendo mesmo ter uma mudança total de vida, porque já o Senhor está às portas, né? Verdade. E essa igreja invisível que o Senhor vem buscar. Muito bem, diaconisa Dulcilene. Obrigado por compartilhar esse conhecimento aqui conosco. Eu quero agora falar de um tema, uma temática aqui que chama atenção. Chama muita atenção, porque é tipo pisar no nosso calo, pisar no nosso sapato. Como ser crente, como manter a fidelidade a Deus, como manter uma natureza nova, ser uma nova criatura nos relacionamentos dentro da igreja. Porque se a gente perceber, a igreja, a gente acabou de falar dessas igrejas que estão sendo abertas por N motivos. E um dos mais, o maior, o principal, isso já está comprovado em pesquisas feita pela Igreja Adventista da Promessa. Está comprovado, é uma pesquisa, foi divulgada há 2 anos atrás, que o maior motivo das pessoas deixarem a igreja é por causa dos relacionamentos desajustados. Aí vem essa pergunta que a gente faz a nós mesmos. Se eu nasci de novo, a senhora nasceu de novo, por que brigamos? Né? Mas é um fato. A gente não pode fugir desse fato. Estão se batendo, né? Ou seja, os relacionamentos. E aí, esse é o desafio da igreja, né? Viver assim. Eu estava conversando nos bastidores ali com a minha colega, e nós estávamos falando justamente sobre isso. Que como é que pode? A gente dentro de uma igreja, e muitas vezes a gente fica até falando mal da vida dos outros. Porque o que está faltando? A palavra do Senhor fala que a gente tem que amar uns aos outros, não fala? Fala. A palavra do Senhor também fala que a gente tem que orar pelos nossos inimigos, mas dentro da igreja. Mas a gente muitas vezes se esquece que Paulo também fala que a gente tem que suportar uns aos outros. Né? E quando é por quê? Porque qual é o nosso rumo? O que é que a gente pretende? Eu já falei aqui sobre o céu. Como é que a gente vai para o céu com relacionamentos estragados? Então, a gente precisa todo dia fazer essa introspecção, a gente precisa analisar esse eu e tentar mudar. Tentar amar mais o nosso irmão, tentar orar pelos nossos irmãos e pedir ao Senhor que faça novamente essa transformação. Se a gente não está fazendo isso, é porque a gente precisa mudar a cada minuto, a cada segundo e a cada dia. Por quê? Porque lá no céu, nós vamos transformados, eu creio assim. E lá, o que é que vai entrar? A única coisa que vai entrar lá é o quê? É o amor. E nós precisamos resgatar isso dentro das nossas igrejas. Nós precisamos resgatar isso dentro dos nossos lares. Nos relacionar em amor, olhando para o Senhor Jesus. Muito bem, eu percebo também, você, assim, o profissional mais da área, analisar a questão emocional do povo, né? Às vezes, chegamos para compartilhar a adoração, aí chegamos cheios de problema, né? Chegamos emocionalmente abalados, e de repente já responde uma pessoa com uma ignorância, já não sabe gerenciar um determinado conflito, não sabe controlar o pedacinho lá de carne chamado língua. Então, tudo isso é um conjunto de coisas que faz com que as pessoas elas não se atentem para o perigo que elas estão correndo. Né? É o perigo que elas estão correndo. Se nós somos novos convertidos, nascemos de novo, nós temos que nos esforçar para nos comportar como tais. Ou seja, novos convertidos. A gente percebe isso. E aí vem naquilo que a gente já falou, né, da questão da conduta, como é que está a nossa conduta, né, como é que está o nosso comportamento, como é que está a nossa fidelidade, como é que está o eu, porque cada um precisa gerenciar a sua própria vida, né? Não é assim? Para não causar um escândalo e muitos se afastar por conta da gente, né? Porque nós vamos ser responsáveis. E por isso, pastor, que é importante um momento desse. Um bate-papo desse, para poder tanto nós estamos aqui nos despertando, como também despertar alguns que por acaso estão nos assistindo e muitas vezes dizem assim, mas eu não consigo. Mas com o Espírito Santo a gente consegue tudo. Com
Então, a gente tem que saber que as pessoas, como o senhor falou aí, com problemas emocionais, chegam com vários tipos de coisas que aconteceu dentro do seu lar. Muitas vezes não dormiu bem, muitas vezes está passando por um problema que ninguém sabe, né? Então, nós precisamos o quê? Eu me lembro muito daquela história do porco-espinho, que eles estavam muito frios e todos se juntaram para não morrer. Aí começaram a se um ferir o outro. Aí eles tiveram a brilhante ideia de se afastar um pouquinho, que eles se aqueciam, não iam morrer de frio, mas também não ficavam se furando. Então, a gente às vezes tem que ter prudência, prestar atenção, olha, domar a nossa língua. O senhor falou esse pedacinho de língua, domar mesmo. Eu estou me policiando demais a respeito disso, e tudo isso é coisa da nova criatura. O velho homem magoa outra pessoa, e você diz assim, sem pensar. A gente sabe que quando a gente fala, a gente já pensou, né? Muitos pensamentos já passaram por a gente para sair. E a gente tem que falar do que a Bíblia fala, que o coração fala, a boca fala, do que o coração está cheio. Então, ele tem que se encher de Deus, se encher da palavra do Senhor, chegar na casa do Senhor orando em casa, tratando bem os irmãos, para que nós não possamos ferir ninguém, porque o nosso rumo é o céu. E já aqui nessas últimas minhas palavras, eu quero agradecer, tá? Vocês que pararam aí para nos assistir nessa lição mais. Pratique a palavra do Senhor, estude a lição 8 de amanhã, sábado, tá? Vamos estar aqui estudando sobre esse assunto, e é muito importante estar aprendendo do Senhor, porque quando nós abrimos a Bíblia para ler, aqui é boca de Deus falando para cada um de nós. Permita-se isso, que o Senhor continue nos conduzindo. E, pastor Tevi, obrigado por mais uma vez o senhor confiar aqui, de estar aqui falando. Amém, querida. Amém. Nós estamos aqui já na reta final do nosso Lição Mais de hoje, com base na nossa lição Firmados em Cristo. Nós sempre trazemos um comentário adicional ao seu estudo, ao estudo que você faz de forma semanal, de forma diária, e com certeza acrescentando ao nosso estudo. Amanhã estaremos estudando essa lição com essa temática que aqui a gente abordou, tá bom? Eu quero, desde já, agradecer mais uma vez a presença da nossa ilustre diaconisa, teóloga da igreja, Dulcilene. Deus abençoe a irmã e sua família, querida. Obrigada, pastor, por nos convidar. A gente aqui aprende, e amanhã estamos aqui para aprender mais do Senhor. Deus abençoe cada vida. Amém. Eu quero aqui, então, antes de encerrar o programa, pedir mais uma vez a você que você possa compartilhar esse link, porque a gente acha interessante os comentários feitos aqui com base nos aspectos teológicos que a lição ela não vai abordar, tá bom? A gente está pegando alguns ganchos da lição e trabalhando a visão teológica desses assuntos. Assim, você compartilha esse link e se inscreve no canal, e nós estaremos aqui cada vez mais nos esforçando para termos um programa abençoado para você que está nos assistindo. Então, nós queremos agradecer. Tenham todos um sábado abençoado, em nome de Jesus. Tchau, tchau. Até o próximo programa. Fiquem com Deus.